você acha, Tayana, que esse período de quarentena trará algum benefício mental para as pessoas ou só malefício? Então, a quarentena, o isolamento, os acontecimentos em si, eles não têm o poder de falar pra gente que a gente vai ficar melhor ou pior depois deles. É sempre o que nós vamos fazer com esse acontecimento. Então, o isolamento em si, ele não precisa ser, ele não está te dizendo que você a partir de hoje vai ter você que vai lidar com esse isolamento, com esses dias, e a partir disso, esses dias vão ser bons ou ruins. É claro que é muito fácil falar de uma forma idealizada, de que a gente pode tirar coisas boas em meio a situações ruins, quando nós temos uma casa, com sofá, com os compridos, uma reserva financeira para conseguir comprar um alimento da semana, não precisar ficar indo ao supermercado sempre. Então é melhor, digamos assim, a gente consegue ver melhores benefícios, pessoas que estão nessa categoria, que tem esse conforto. Só que a realidade do Rio de Janeiro, a realidade do Brasil engloba pessoas que não têm saneamento básico, que tem esgoto passando na casa delas, que tem uma casa de 2 cômodos, ou então um telhado ruim, então alaga com frequência. Acabamos de vir de uma época de chuva, né, em que houveram os alagamentos, as pessoas estavam se recuperando ainda do que perderam. Então a gente percebe que para essas pessoas, elas podem sofrer um pouco mais de dificuldade, inclusive de ficar no isolamento, porque ficar no isolamento com bichos e sem higiene também é ter doença. Verdade. É uma situação complicada, é uma linha muito tênue e não é simples dizer, o benefício é esse. Mas nós podemos pensar juntos em que benefícios a gente poderia alimentar. Se tem algo de bom nisso tudo, a gente pode investir energia para alimentar esse algo de bom. Vai depender também dos nossos esforços, de onde que a gente vai canalizar a energia. Porque se a gente também acorda e já olha, liga o jornal e vê notícias, e vê no jornal, aí você abre o Facebook, era só notícia de coronavírus. Você abre o Instagram, coronavírus, e o chefe está falando com você pelo WhatsApp. Então você está se alimentando apenas de tensões. Você não está conseguindo também ver um outro lado que existe e que a gente deve aproveitar. Existem bons livros, a própria Bíblia, né? Sim. Lança um desafio para si mesmo, ler um livro pequeno da Bíblia ou a Bíblia toda durante esse período. Exatamente, sabe, né? A gente pode tentar fazer desafios dessa forma. Tem jogos. Jogos em família, isso é uma coisa muito rara hoje em dia, uma coisa que faz muita diferença. Legal. Livros inspiradores, né? Então, a gente até agora tem falado sobre a relação do isolamento, né? Quais são os malefícios ou os benefícios de ficar sozinho com a família ou consigo mesmo. Quais são os efeitos psicológicos dessa mudança de rotina que nós temos? Então, pastor e pessoal, as mudanças, elas são inerentes à nossa vida o tempo inteiro. Nós temos que lidar com situações novas que nunca enfrentamos antes, desde coisas mínimas, como eu vou à sorveteria, sempre como o sorvete de morango, chego lá, hoje não tem morango. É uma situação que você não esperava, que você vai ter que lidar com uma forma mais criativa. Então, tem várias possibilidades que vão surgir a partir da situação de não ter sorvete de morango, e você vai ter que escolher a partir de então. Isso exige uma flexibilidade, porque você chega lá com um pensamento rígido de que eu vou encontrar o sorvete de morango, você não vai conseguir pensar nas outras possibilidades. De que forma eu posso solucionar esse problema que me apareceu de uma forma criativa. O problema está geralmente na nossa vida quando acontecem as situações e nós não conseguimos ter essa criatividade de enfrentá-las. Resiliência. Uma resiliência, né? Quando a gente age de uma forma rígida, isso acontece muitas vezes em traumas. Eu me traumatizei, eu agi de uma forma numa determinada situação, aquilo me protegeu, então eu acho que eu tenho que ter aquela defesa armada para tudo. Sendo que as situações são variáveis, a gente precisa se adaptar a elas.
O que acontece, uma mudança de rotina do isolamento, é que foi algo muito abrupto e que a gente não estava esperando e que a gente também, isso cortou alguns planos, cortou, por exemplo, pessoas que iam viajar, isso aconteceu muito, inclusive no consultório, pessoas conversando comigo. Relacionamentos à distância, as pessoas iam se ver, as pessoas iam se casar nesse período, as pessoas iam fazer uma união estável, muitas coisas aconteceram e no consultório a gente consegue perceber bastante. Pessoas que tinham marcado de se conhecer não vão se conhecer, pessoas que tinham marcado de fazer uma viagem a trabalho, então muitos planos que geram expectativas estavam envolvidos e simplesmente não estão mais. Isso gera realmente um desconforto, uma sensação de frustração. O importante é que a gente conheça qual é a minha forma de reagir. Não pode parar nesse momento. Eu sei que nesse momento a gente foca mais em cuidados físicos, mas se a nossa mente não está bem, a nossa imunidade cai também. A gente também não consegue lidar com tantas pressões, né? O medo do coronavírus, ele pode trazer algum transtorno? Cada um vai interpretar de acordo com a sua forma de ver. Se eu de ver um pouco mais cética, eu acho que é um complô mundial, que a situação não está tão complicada assim, aquela notícia, ela não vai me movimentar, me mobilizar muito. Talvez por isso existam também aqueles jornais sensacionalistas, né? Que vão também tentar sensibilizar demais aquela pessoa, trazê-la à consciência e ao mesmo tempo ganhar a audiência das outras. E aí temos aquelas pessoas que elas já têm essa sensibilidade maior, um cuidado maior, e quando elas veem esse tipo de informação com tantas questões negativas, com tantos problemas, elas se assustam muito mais. Então é importante que a gente saiba que a situação é uma só. Independente da manchete do jornal, a gente não pode também permitir que os nossos sentimentos sigam o fluxo apenas pela manchete do jornal. A gente precisa entender o que aquele jornal quis dizer com aquela situação. O medo, as emoções primárias, né? O medo, a alegria, a tristeza, a raiva, o nojo, o amor, são emoções que fazem parte da nossa vida e elas têm coisas positivas e negativas. A gente costuma aprender que o medo, a tristeza, a raiva são negativos, mas na verdade elas são importantes na medida em que elas estão funcionando para a função delas. Isso. A função de, às vezes, o medo, né? Nos manter alertas, a tristeza nos manter reflexivos, a raiva fazer com que a gente se movimente a fim de se colocar em determinada situação. Então as emoções elas têm função de sobrevivência. Você acha que esse período de isolamento também pode causar uma depressão? Sim, com certeza. Nós, na verdade, nós estamos em um grupo, né? Eu tenho vários grupos de psicólogos, psiquiatras. De vez em quando a gente faz um workshop e é uma conversa geral de como a população precisa tomar cuidado para que pós-coronavírus também não tenha um surto de doenças, de transtornos psicológicos, né? E a depressão, ela também não é da noite pro dia. E é uma questão também, tudo é depressão hoje em dia, né? A gente precisa tomar um certo cuidado. É possível ficar triste, é necessário ficar triste, precisamos ficar tristes para a gente refletir e mudar. Se isso não acontecer, a gente também está numa outra doença, que é a fase maníaca, que é só felicidade, alegria, o tempo todo. Então nós precisamos da tristeza. Muitas vezes, quando a gente se avalia e a gente se sente triste, aquilo não é para nos destruir. E a gente precisa prestar atenção no início. Pessoas com depressão podem tender a aumentar os casos. Nesse período, né? Nesse período. No momento que a gente está mais em casa e com algumas pessoas, a gente pode dividir também essas tensões, porque ninguém precisa suportar elas sozinho. Isso aí, pessoal. Nós já estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Então, não adianta eu pegar e falar um ritual de coisas a serem feitas. 5 passos para... 5 passos para a felicidade. A partir de agora é uma escada para o sucesso. Você só sobe o degrau. Vão ter dias que você vai subir um degrau e vai descer 3. E faz parte, o importante é continuar tentando, né? Mas existem algumas atitudes gerais que geralmente podem ajudar, né? Uma das questões é tentar seguir a rotina. Você tinha uma rotina, tenta mantê-la. Claro que
Mesmo em casa. Mesmo em casa. Eu acordava às 6 da manhã. Então tenta acordar 6, 7, 8, se você sente muita falta disso. Para que você consiga preencher o seu tempo com coisas produtivas para você. Com a leitura de um livro, vendo algum filme, alguma série. Tem séries legais, tem coisas maneiras que fazem a gente refletir. E eu escrevi até alguns outros passos. Acontece às vezes a gente inverter o nosso horário de sono e isso influenciar na produção e regulação dos nossos hormônios. Tentar evitar, né, trocar o dia pela noite, fazer os exercícios físicos em casa. Ah, mas eu nunca fui de fazer, ou então a academia é uma coisa diferente de fazer em casa. Ver vídeos, existem vários vídeos das pessoas ensinando alongamento. As pessoas acamadas ou com algum tipo de doença paralisante ou com algum tipo de demência, nesse momento, e não somente nesse momento, mas nesse momento, elas precisam de estímulo. O nosso cérebro, ele tem uma capacidade tão incrível que a gente não consegue chegar lá. A gente não consegue entender por completo a parte que funciona, a parte que não funciona, mas a gente pode ainda se perguntar o que de melhor eu posso fazer nesse dia. Então, às vezes, no seu dia, você, por algum motivo, ou pelo coronavírus ou outro, precisa se permitir ficar triste, viver aquilo sem medo e depois levantar e seguir. Outras alternativas, né, legais, é se distrair com coisas novas. É muito interessante quando a gente um cookie diferente. Ah, mas eu não quero engordar. Um cookie fitness diferente. Existem trilhões de receitas na internet. Muito bom. E por fim, uma coisa não menos importante, na verdade duas coisas não menos importantes, uma é que eu digo que eu sempre vou indicar isso para todas as pessoas do mundo. Tenham animais de estimação e plantas e jardins. Gente, você passa um tempo com o seu bichinho, você percebe que você tem um propósito, que você tem alguma coisa para fazer, que tem alguém que depende que você levante. Eles não têm oscilações, né? Eles não têm oscilações, você vê a tranquilidade, o bichinho, ele não tá sabendo se ele vai ter comida no dia seguinte ou não. E ele tá feliz porque você tá abanando o rabinho pra você, ou então tá te seguindo, porque você tá ali e já deu comida pra ele hoje, isso foi essencial. E isso também nos motiva a sair da cama, a regar as plantinhas, a conversar, a ver o sol. E mesmo, para terminar a minha dica, é a questão da fé. Na verdade, não é algo que precisa ver apenas em momentos de crise. Independente das igrejas fechando ou abrindo, depende da nossa disposição interna. Porque ao mesmo tempo em que eu vi vídeos de pessoas na Austrália brigando por um mantimento, só tinha um, e duas famílias estavam querendo, eu também vi vídeos de pessoal da Itália tocando para distrair o outro na sacada do prédio, o outro vídeo tocando junto e fazendo um momento de união com pessoas que talvez você nunca tenha conversado. Então, o egoísmo e a união são decisões nossas. E esse momento de tensão, de pandemia, pode suscitar os dois na gente. A gente pode escolher qual dos dois a gente vai alimentar. Então, a gente precisa também entender que por exemplo, para minha fé, ver as pessoas da minha igreja tentando conseguirem se conectar, ver uma live, e às vezes a live travar e abrir a outra, e uma ajudando a outra, isso para mim foi muito estimulante de ver que o pessoal estava em conjunto. Ao invés de a gente ficar com medo do outro ter um amor esfriado, do outro ser egoísta, vamos começar a pensar sobre a nosso amor, sobre o quanto eu tenho me preocupado com esse próximo. Muito legal. Então, pessoal, estamos chegando ao fim. Eu acho o seguinte, depois desse período de isolamento social, eu acho que nós vamos valorizar demais o ajuntamento, a comunhão, chegar no horário, na hora da escola dominical, domingo à noite. Eu acho que depois desse período nós vamos amar mais as pessoas. Essa é a minha expectativa. Então, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua mente. Que Deus te dê controle mental e a capacidade de fazer com que seu dia seja para a glória dele. Ok? Tayane, muito obrigado. Muito obrigada a você, pastor, pela confiança, e obrigada a todo mundo que assistiu, que desejou realmente compreender melhor, né, estudar a psicologia, que é uma coisa que infelizmente não é tão falada assim na sociedade, que a gente precisa, que é tão importante quanto lavar a mão.
muito legal. A segunda igreja congregacional de Campo Grande, ela está com um canal no YouTube. Então nós vamos postar conteúdos de qualidade, como essa live aqui. Vamos fazer uma edição legal, vamos colocar lá. E queríamos pedir para os irmãos que se inscrevam em nosso canal e equilíbrio mental sempre. Valeu, gente!